músicas dele, portanto... Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pessoa que vocês pedem imenso desde 2016, que foi quando comecei a fazer teorias de conspiração. Eu hoje vou falar sobre o Michael Jackson. Para ser sincera, eu não falei mais cedo porque eu sinto mesmo muita pressão para fazer um bom vídeo sobre o Michael Jackson. É que vocês mandam-me sempre mensagem direta a dizer: Nicole, por favor, tu tens de falar sobre o Michael Jackson, de certeza que vai ser bom, mas eu própria não tenho assim tanta certeza que vai ser tão bom como vocês fazem parecer. Como vocês sabem, este vídeo é pré-gravado porque neste preciso momento que vocês estão a ver este vídeo eu estou-me a preparar para entrar num aviãozinho. O mais próximo de vlogs que vocês vão ter são os meus Insta Stories, por isso sigam no meu Instagram. Michael Jackson nasceu a 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, nos Estados Unidos da América e morreu a 25 de junho de 2009 em Los Angeles, nos Estados Unidos da América também. Ele continua a ser conhecido como o rei da pop devido a todos os êxitos que ele teve. Os mais conhecidos são provavelmente Billie Jean, Thriller, Beat It. Ele ganhou 26 prémios nos American Music Awards e ganhou 13 Grammys, e isso é incrível. Muitos artistas não são sequer nomeados para um Grammy, portanto o facto de ele ter ganho 13 Grammys mostra que ao menos ele estava a fazer alguma coisa bem. Ele era carismático, bom dançarino, ele era também perfeccionista e se ele fizesse algum erro no palco ele ficava super irritado. Na sua carreira, várias das suas músicas passavam diversas mensagens que não eram abordadas naquela altura, por exemplo, a They Don't Care About Us. Uma das suas músicas, a Scream, era sobre a indústria da música, era mais como se fosse um ataque. Não era só naquela altura que o mundo era problemático, hoje em dia também, e muitas das músicas dele ainda se aplicam aos problemas que nós temos hoje em dia. Ao longo da sua vida e da sua carreira também, ele desenvolveu uma condição de pele chamada vitiligo. Essa condição basicamente é quando se começa a perder a pigmentação na pele, começou a ficar às manchas, ora era negro, ora tinha manchas mais brancas do que o tom de pele dele. Muitas pessoas pensam que o facto de ele ter ficado mais pálido e mais branco com o passar do tempo era porque ele quis e não propriamente devido ao seu vitiligo, que isso era apenas uma desculpa. Pelo menos um dos filhos de Michael Jackson, o Prince, tem vitiligo também, nota-se uma mancha debaixo do braço dele. Em 1993, Michael Jackson foi acusado de pedofilia e em 2005 ele foi até a julgamento, no entanto ele foi absolvido de todas as 14 acusações. Michael Jackson tinha um sítio chamado Neverland para o qual ele levava crianças. Vocês sabem que Michael Jackson teve uma infância complicada, ele fazia parte de um grupo chamado Jackson 5 quando era pequeno e o grupo era basicamente ele e mais 4 dos seus irmãos. O pai deles era bastante rígido. Se eles não fizessem alguma coisa bem, então eles levavam com o cinto, levavam chicotadas, era mesmo mau. Michael tinha medo do pai. Então muitas pessoas dizem que ele criou Neverland para crianças porque ele queria dar uma infância feliz às crianças, ele queria dar a infância que não teve a outras crianças. Ele tinha um parque de diversões lá. Muitas pessoas começaram a acusá-lo de pedofilia devido a isso. Uma das crianças descreveu o corpo de Michael Jackson, descreveu as partes privadas de Michael Jackson, então ele teve de se submeter a um teste chamado strip test, no qual ele teve de se despir e um médico teve de analisar sem tocar, teve de analisar se o que a criança dizia era verdade. Diz que o que a criança mencionou sobre o corpo do Michael Jackson era verdade, mas também se diz que não era verdade, nunca se soube ao certo. Essa não foi a única controvérsia pela qual ele teve de passar. Em 2002 ele estava em Berlim e as pessoas começaram a gritar que queriam ver os filhos dele, queriam que os filhos dele lhe fizessem lá, queriam ver o bebê novo de Michael Jackson, que era o Blanket. Ele estava no Hotel Advan, que fica mesmo em frente ao portão de Brandenburgo, para mostrar o bebê às pessoas que estavam lá em baixo. Sem querer, o bebê passou da varanda e ele muito rapidamente tirou o bebê. Muitas pessoas dizem que isso foi irresponsável, muitas pessoas dizem que ele não devia ter feito isso, e é verdade, ele não devia, foi irresponsável. Apesar de ele estar a agarrar o bebê com força, podia ter acontecido alguma coisa como o bebê ter escorregado, mas ele não estava à espera, dá para ver pelo vídeo que ele não estava à espera que o bebê passasse para o outro lado da varanda, tanto que ele puxou logo o bebê, foi uma questão de segundos, ok? Ao longo da sua carreira desenvolveu um vício por medicamentos de prescrição. Ele tinha um médico privado chamado Conrad Murray, que era a pessoa, o médico que lhe dava os medicamentos. Antes dele morrer, estava a preparar-se para a sua última tour, chamada This Is It. No entanto, ele não chegou sequer a fazer um único espetáculo porque ele morreu antes da tour começar. Como eu já disse, morreu a 25 de junho de 2009, virou uma intoxicação aguda por Propofol, que é basicamente um anestésico utilizado em cirurgias de grande porte, o que quer dizer que a quantidade que lhe deram, a dose que lhe deram, era demasiado grande, ou seja, não lhe deviam ter dado uma dose tão grande de Propofol porque era uma
Droga era uma coisa muito, muito forte mesmo. Inicialmente iam apenas fazer 10 concertos, no entanto depois aumentaram para 50 concertos e Michael começou a ficar com muita pressão, não conseguia dormir, então era-lhe dado Propofol para ele conseguir dormir, porque ele ficou muito estressado com o facto de ter de fazer 50 concertos. Ele já não era novo, ele já não tinha a mesma energia que tinha antes, ele sabia que alguma coisa ia acontecer-lhe, porque 50 concertos eram demasiado para ele naquela altura. Ainda por cima, ele estava saudável, obviamente, mas já não estava tão saudável quanto estava no início da sua carreira. Ele estava muito magro, muito frágil e ainda por cima tinha este vício por medicamentos, não só por Propofol, mas também por outros medicamentos tipo Lorazepam. No dia 24 de junho, ou seja, no dia antes de morrer, ele teve ensaios para a tour e, alegadamente, de acordo com a equipa dele, ele estava com a mesma energia de sempre, estava completamente saudável e no dia seguinte ele morreu. Portanto, muitas pessoas começaram a achar isso suspeito. No dia 25 de junho, Michael não saiu de manhã da sua casa, então o médico Conrad Murray, durante a tarde, decidiu que ia ver o que é que se passava quando encontrou Michael no quarto, inconsciente. No entanto ainda tinha o corpo aquecido e ainda tinha pulso, portanto ele decidiu começar a fazer reanimação. Então ele tentou reanimar Michael durante 10 minutos, no entanto a técnica dele, usada para reanimação, não foi a técnica correta e isso foi mostrado em tribunal. Ele usou apenas uma mão para fazer compressão e normalmente usam-se as duas mãos para fazer compressão, portanto muitas pessoas acharam isso estranho, o facto de ele ter uma mão na cama e a outra mão a fazer compressão, quando devia ter as duas mãos a fazer compressão. Depois desses 10 minutos a fazer compressão torácica, ele ligou para uma ambulância que era para ajudarem. A ambulância chegou e durante 42 minutos estiveram a tentar fazer reanimação a Michael Jackson, no entanto ele não respondia. De acordo com o advogado Conrad Murray, quando os paramédicos chegaram lá, Michael Jackson ainda tinha pulso, no entanto os paramédicos dizem que quando chegaram lá, Michael Jackson já não tinha pulso. Foi então levado para o Ronald Reagan UCLA Medical Center, e foi lá que ele foi declarado morto aos 50 anos. Conrad foi investigado e foi sentenciado a 4 anos por homicídio involuntário, dos quais apenas cumpriu 2. Agora chegam as teorias sobre a morte de Michael Jackson. Muitas pessoas pensam que foi tudo planeado e que a causa da sua morte foram os Illuminati. Muitas pessoas pensam isto porque Michael Jackson estava sempre a dizer: eles vão matar-me, eles vão matar-me. That Michael constantly told me, Latoya, if I die, they're gonna murder me, they're gonna kill me. No, it's not a heart attack, he was murdered. E uma das coisas que mais apoia esta teoria é o facto de toda a família dele pensar que ele foi assassinado, incluindo a filha Paris. Eles todos pensam que Michael Jackson foi assassinado, então muitas pessoas acreditam mesmo nessa teoria de que ele foi assassinado pelos Illuminati. Acho que especialmente a Latoya é quem acredita mais na teoria de que Michael Jackson foi assassinado sempre que alguém lhe perguntava o que tinha acontecido. Agora já não sei se é tanto, mas antigamente sempre que alguém lhe perguntava o que tinha acontecido, ela estava sempre a dizer: eles mataram-no, eu vou dizer-vos quem foi. They murdered my brother, and they know who they are. It's not just Dr. Murray, I promise you that. It's more people involved, and they know exactly who they are, and I'm gonna let you guys know exactly what's happening and what's going on. Outra teoria, e acho que esta é a que vocês queriam que eu falasse mais, é a teoria de que Michael Jackson pode estar vivo e de que vai voltar no 10º aniversário da sua morte. Muitas pessoas pensam que Michael Jackson quis fingir a sua morte porque estava farto da atenção dos paparazzi, dos mídia. Ele estava farto de ter uma vida tão pública e uma vida que fosse tão falada, qualquer coisa que ele fazia, ele era odiado ou amado. Ele odiava o facto de ele estar sempre nos holofotes, ele odiava mesmo ser famoso. Muitas pessoas também pensam que ele pode ter fingido a morte porque assim ele sabia que as vendas dos seus álbuns iam aumentar e de facto aumentaram. Ele fez muito dinheiro mesmo após a sua morte. Portanto, muitas pessoas pensam que ele quis fingir a morte para ganhar ainda mais dinheiro porque ele tinha dívidas. Não sei se vocês sabem que Michael Jackson tinha dívidas e assim era uma forma da família pagá-las. Fingir a nossa morte, isso é crime. Eu não sei, se ele tivesse fingido a morte como vocês dizem que ele fingiu, provavelmente ele nunca mais poderia voltar e muitas pessoas dizem que ele vai voltar no 10º aniversário da morte dele, mas ele não pode voltar porque isso é crime. Há muitas pessoas que dizem que Michael Jackson deu uma entrevista disfarçado de Dave Dave. Dave Dave era um dos amigos de Michael Jackson, um dos amigos crianças de Michael Jackson. Basicamente, Dave Dave foi queimado pelo próprio pai e ele sofreu queimaduras em 90% do seu corpo, ficou basicamente todo queimado. Michael Jackson conheceu deste caso e pagou as cirurgias de Dave Dave e ficaram amigos. Dave Dave foi várias vezes à Neverland, que era aquele sítio para crianças que Michael Jackson tinha criado. Então eles tornaram-se amigos e ao longo dos anos, até Michael Jackson morreu, eles continuaram esta amizade. Então várias pessoas pensam que Michael Jackson deu uma entrevista disfarçada de Dave Dave
porque Dave não parecia Dave. Pensam que Dave tinha a voz, os maneirismos e os olhos de Michael Jackson. And I was playing pole position, and I felt a little tap on my shoulder, and I turned around, and there was Michael. Hold it right there. And you know what, Larry? What? Stop making fun of me. Okay. Still Michael Jackson. This is pretty ugly, diabolical, I would say. Se vocês forem ver os comentários do vídeo original do Dave a dar a entrevista, todos os comentários são de pessoas a dizer: este é o Michael Jackson de certeza absoluta. Ok, os maneirismos parecem ser os do Michael, a voz também parece ser a do Michael, os olhos também parecem mais ou menos ser os do Michael. No entanto, ele pode ter passado tanto tempo com o Michael Jackson, começou a adotar os maneirismos dele. Eu não sei, eu não quero criar teorias de conspiração. O caixão dele durante o funeral estava fechado. No entanto, se vocês pensarem, milhões de pessoas estavam a ver o funeral dele pela televisão. Por isso, é normal que o caixão estivesse fechado. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam lá em baixo o que vocês acham que aconteceu, se foi planeado, se não foi planeado, se ele está vivo, se ele está morto. Eu estou um bocado doente, um bocado é a favor, não é? Eu estou muito doente. Provavelmente tossi 50 vezes ao longo deste vídeo. Eu, obviamente, cortei todas. Eu não sei, a minha voz também está a ficar estranha. Eu estou a fazer um esforço para estar a falar. E estou a ficar com falta de ar por causa disso. Eu não vou fazer vlogs da minha viagem, nem vos vou dizer onde vou, por isso se vocês quiserem saber como é que a minha viagem vai ser, ou se vocês quiserem saber onde eu vou, sigam no meu Instagram, que é Nikki Ariana. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adeus e até ao próximo sábado.